Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui preparar a nossa próxima aula. Espero que estejam todos bem, espero que tenham gostado da nossa primeira aula da Maratona de Hematologia. Gosto de fazer sempre uma revisão, né, daquilo que a gente viu na aula passada, até para ficar mais claro na cabeça de vocês, antes da gente seguir com o nosso conteúdo programático. Então, na última aula, né, na nossa primeira aula, a gente conversou sobre a formação das células sanguíneas, né, e da composição do sangue também. Então, a gente viu que o nosso sangue, ele é composto, né, por uma parte fluida, chamada de plasma, aonde a gente vai ter alguns componentes importantes, como proteínas, enzimas, né, sais, gases, e esse plasma, ele vai ser o campo de estudo de outras áreas do laboratório, como a bioquímica clínica, como a imunologia e o setor de hormônios. Na hemato, o que interessa mais para nós, né, são a parte dos elementos figurados, as nossas células. E a gente viu a formação e a divisão desses grupos celulares, certo? Então, a gente viu a formação das células sanguíneas, que ocorre lá na medula óssea, considerando um adulto, né? A gente conversou também sobre órgãos hematopoéticos primitivos, mas considerando a hematopoese no adulto, ela vai acontecer na medula óssea, um tecido que fica no interior dos ossos, né? E a gente também viu que essa hematopoese, ela é separada, ela é fragmentada a partir da formação da célula sanguínea em questão. Então, quando a gente vai formar um eritrócito, a gente tem uma nomenclatura, né, para isso que se refere ao processo de eritropoese. Então, o nosso eritrócito, a nossa hemácia, ela vem de uma célula-tronco que se diferencia em proeritroblasto e que vai passando por diversas etapas maturativas até chegar à hemácia madura. O mesmo acontece com os leucócitos, né? Sejam eles os granulócitos, para formar neutrófilo, basófilo e eosinófilo, ou para formar os agranulócitos, monócitos e linfócitos. E também nós conversamos sobre a formação de plaquetas, né? O processo de plaquetogênese, onde a gente conseguiu observar a maior célula da medula óssea, que é o megacariócito, e as plaquetas são originadas através dessa fragmentação desse citoplasma do megacariócito. Pois bem, para iniciar a aula de hoje, para começar a aula de hoje, o que vocês precisam ter em mente? Que aquelas células sanguíneas que foram formadas na medula óssea, elas se maturam e elas saem em direção ao sangue periférico, né? E é nesse momento que as células estão presentes no sangue periférico que a gente do laboratório consegue estudá-las, seja a parte morfológica, mas também a parte numérica. Então, aquele neutrófilo segmentado que foi maturado lá na medula, ele cai em sangue periférico e a gente consegue avaliar ele, por exemplo. O mesmo acontece para todas as células sanguíneas. E na hemato, a gente tem um exame muito famoso, né? Não só na hemato, mas na análise clínica como um todo. A gente tem um exame muito corriqueiro, tá? E muito solicitado pelos clínicos, que é o hemograma. Então, o hemograma é o exame dentro da análise clínica que busca avaliar de forma qualitativa e também quantitativa as células do sangue. É o hemograma que vai fazer a contagem de hemácias e também é no hemograma que a gente consegue avaliar se essa hemácia realmente ela está do jeito que ela deveria estar. É no hemograma que a gente avalia a quantidade de leucócitos e a gente faz uma interpretação dessa quantidade de leucócitos para saber se o paciente está com uma infecção viral, com uma infecção bacteriana, com um processo inflamatório, ou ainda em situações mais graves, até mesmo um processo neoplásico, né, leucemias.
E também é no hemograma que a gente quantifica e também avalia a morfologia plaquetária. Então, o hemograma ele é um exame muito vasto, muito amplo, tá? E tem muitas informações, muitos dados para serem interpretados. Esses dados sempre devem ser analisados em conjunto com o estado clínico do paciente, porque a gente precisa considerar, né, fatores como idade, peso, sexo, o próprio estado metabólico e clínico do paciente no momento da coleta, para que aí sim a gente consiga fazer uma interpretação adequada desse hemograma. Então, o tema da nossa aula de hoje é o hemograma e como fazer uma breve avaliação citológica dessas células. Claro que a gente vai ver a citologia e morfologia muito mais detalhado nas próximas aulas, mas aqui é só para vocês terem uma noção e principalmente se familiarizar com termos hematológicos que são muito utilizados dentro do hemograma. Bom, então para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a composição de um hemograma, tá? Antigamente, o hemograma era chamado de hemograma com contagem de plaquetas, né? Porque a plaquetometria, a contagem de plaquetas não vinha sempre atrelada à contagem de eritrócitos e leucograma. Então, é muito comum, até nos dias de hoje, o médico solicitar o famoso hemograma completo. Só que isso, em 2021, acaba sendo redundante, um hemograma completo. Por quê? Todo hemograma hoje em dia, ele é completo. Ele já vem com a contagem de plaquetometria, tá? Ali presente. Então, hemograma completo, gente, é redundância, tá? Em função disso, porque no nosso hemograma já vem, além da contagem de eritrócitos, a contagem de leucócitos, ele já traz para nós valores de plaqueta, inclusive em algumas metodologias com novos parâmetros plaquetários. Isso é muito interessante. Então, hoje, em 2021, dizer hemograma completo é uma redundância, tá? Porque todo hemograma já é completo. Tudo bem? Então, esse hemograma, ele é uma amostra, né, de sangue total, aonde nós vamos passar esse sangue total no equipamento e ele vai fornecer contagens numéricas dos diferentes grupos celulares. Contagem de hemácias, contagem de leucócitos. Dependendo do equipamento, ele faz uma breve diferenciação de leucócitos para nós e também realiza a contagem de plaquetas. O que a gente precisa ter em mente, tá? É que o hemograma, assim como qualquer outro exame laboratorial, ele tem uma grande quantidade de interferentes analíticos, tá? Que devem ser levados em consideração. Então, a idade do paciente, o peso e estado metabólico desse paciente, se é gestante, se o paciente é tabagista, se o paciente fez exercícios físicos intensos no momento anterior à coleta, e se existe algum erro pré-analítico no momento dessa coleta, porque tudo isso pode influenciar muito nos nossos resultados. Eu gosto de dizer também que o hemograma, a gente sempre tem que ter um olhar amplo para avaliá-lo, tá? Tanto numericamente como citologicamente. Nem sempre e nem nunca são regras do hemograma, certo? Por quê? Alguns tipos celulares nem sempre vão seguir o mesmo padrão morfológico. A gente tem variações, né? E a gente tem que trabalhar com nossa mente ampla para a hematologia. Tá? Se a gente começar a pensar que uma célula sempre vai ter determinada morfologia, vai complicar muito a nossa vida. Tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso ao decorrer das aulas. Bom, então aqui eu coloquei para vocês um modelo clássico de hemograma. Então aqui está o nome do exame, né? A amostra é sangue total em EDTA, a metodologia que foi utilizada, e aqui as diferentes partes, né, de um hemograma. Então aqui eu tenho o eritrograma. Esse eritrograma é a porção dentro do hemograma, tá? Que vai fazer uma avaliação de quem? Das hemácias, dos eritrócitos. Então, no eritrograma, eu vou ter a contagem dessas hemácias,
No eritrograma também eu vou ter a quantificação de hemoglobina, ou seja, aquela proteína presente dentro da hemácia que faz o transporte de oxigênio, isso também vai estar presente ali. O hematócrito, que me diz a proporção entre células vermelhas e de hemácias, né, em relação ao plasma. Então, vamos imaginar um tubinho completo. O hematócrito me diz quanto desse tubo, quanto dessa amostra, quantos por cento dessa amostra é de hemácia, tá? Isso é o hematócrito, é a relação de células vermelhas em comparação com o plasma, né? O quanto de células vermelhas eu tenho nesse plasma. E a partir desses índices basais, eu tenho outros índices hematimétricos calculados, como VCM, HCM, CHCM e RDW, que a gente vai conversar daqui um pouquinho mais a fundo. Outra porção do hemograma é o leucograma, tá? Que faz uma avaliação geral dos leucócitos, numericamente falando. Então, esse leucograma, ele é composto por quê? Pela contagem total de leucócitos na minha amostra, tá? E ainda, dessa contagem total, eu consigo saber a porcentagem dos grupos celulares que compõem essa contagem total. Então, por exemplo, de 8.100 leucócitos dessa minha amostra, 74% são neutrófilos. Isso numa contagem que a gente diz contagem percentual ou contagem relativa. Se eu passar isso para uma contagem absoluta, eu tenho que, dos 8.100 leucócitos da minha amostra, 5.994 são neutrófilos, tá? Outro exemplo, eosinófilos, 1% nessa amostra. Então, dos 8.100 leucócitos totais, 1% é de eosinófilo. Esse 1% na contagem absoluta representa que, dos 8.100 leucócitos da minha amostra, 81 são eosinófilos. Então, é uma contagem, essa contagem absoluta, muito mais precisa, tá? A gente vai conversar sobre ela mais adiante. Nas plaquetas, é outra porção, tá, do hemograma. As plaquetas, essa avaliação, né, da plaquetometria é composta pela própria contagem de plaquetas, então a quantidade de plaquetas que eu tenho na minha amostra, e também alguns contadores hematológicos já fornecem para nós alguns índices atuais, tá, como o VPM, plaquetócrito e o PDW, que a gente vai conversar também mais adiante. Então, de maneira geral, esse é o nosso modelo clássico, tá, de hemograma. Bom, depois que a gente passa a amostra no equipamento e ele dá esses valores prévios, tá, esses valores quantitativos ali, a gente precisa, muitas vezes, né, dependendo se o valor sai ou não da referência, avaliar essa lâmina, tá, refazer uma contagem com os nossos olhos, para avaliar se aquela contagem do equipamento realmente reflete aquilo que o paciente apresenta. E mais, avaliar também a morfologia, né? Se existem células que estão saindo do padrão da normalidade. Isso vale para eritrócito, para leucócito e também para plaqueta. Tá? Então, como é que a gente faz essa avaliação citológica? Inicialmente, a gente tem que fazer um esfregaço sanguíneo. Então, a gente vai colocar uma gota de sangue sobre a lâmina, encostar a lâmina extensora até que todo o sangue se espalhe pela extensora e fazer um movimento no ângulo de 45 graus, rápido e contínuo, até que se forme o nosso esfregaço sanguíneo. Tá? Então, aqui novamente, representando a técnica de esfregaço sanguíneo. E posteriormente, né, depois que o esfregaço é feito, a lâmina tem que secar, né, fica lá em repouso de 5 a 10 minutos, para a gente ter certeza que esse sangue secou na lâmina, e aí sim é feito a coloração hematológica. De corantes hematológicos, a gente tem alguns no mercado, vale ressaltar que a coloração padrão ouro, aquela mais indicada, aquela mais precisa dentro da hematologia,
sempre vai ser a combinação de May-Greenwald-Ginsa, tá? Então, eu tenho May-Green atrelado ao Ginsa. Esses dois corantes fazem uma coloração perfeita, ele cora granulações primárias, evidencia a presença de nucleolos, intensifica a visualização de tons de basofilia citoplasmática, então são corantes extremamente bons. Outro corante extremamente bom é o corante de Leishman, que também é uma possibilidade, Leishman e também tem outros derivados, como o corante de Wright, também que é muito utilizado, e todos esses corantes, eles são bons por quê? Porque eles intensificam e facilitam a visualização de granulações primárias, evidenciam a tonalidade diferente de citoplasma, e isso é muito interessante, principalmente quando a gente avalia células imaturas, tá? Porém, muitos laboratórios hoje utilizam o corante rápido, panótico rápido, tá? Que ele é 3 corantes, um fixador, tá? O corante 2 que é a base de eosina e o 3 que é a base de azul de metileno. Fica ali nesses corantes por aproximadamente 3 minutos e coloca a lâmina para secar. É um corante ótimo para lâminas normais, tá? O panótico dificulta a visualização de estruturas celulares, principalmente a presença de granulações primárias, dificulta também a visualização de nucleolos com clareza, tá? E não facilita muito a visualização de tonalidades de citoplasma. Tá? Só para vocês terem uma noção, o panótico rápido, ele é feito em aproximadamente 3 minutos, e os outros corantes demoram por volta de 10 a 15 minutos, dependendo da metodologia, tá? Aqui cabe bem aquele ditado, tá? A pressa é inimiga da perfeição. Ah, mas professor Anderson, eu vou fazer o panótico rápido porque ele é mais simples, eu estou muito ocupado no meu laboratório. Tudo bem, tu quer fazer o panótico rápido? Ok, só que tenha a certeza que a qualidade não será boa. O teu hemograma, dependendo do caso, né, não vai ser confiável. Essa lâmina não vai ser confiável, porque dependendo da célula, o panótico dificulta muito a visualização. Tá? Então, aqui, ditado dessa aula: a pressa é inimiga da perfeição. Prefira passar 15 minutos para fazer uma coloração boa do que 3 para fazer uma coloração mais ou menos e ainda você passar dificuldades na hora de identificar as células na tua lâmina, tá bem? Bom, não só a coloração faz a diferença, mas aqui o esfregaço sanguíneo também faz muita diferença. Então, a lâmina 1, 2 e 3 são esfregaços bons para leitura, onde a gente tem uma regularidade aqui da praia, da região de praia, né? Um esfregaço fino, extenso, né? Que tem uma boa área de visualização. Os outros esfregaços sanguíneos, eles apresentam alguma deformidade, como, por exemplo, o esfregaço 4, irregularidades da extensão sanguínea devido a deformidades da lâmina extensora. O esfregaço 5, a gente observa regiões de pausa, tá? No momento da confecção do esfregaço, isso não pode acontecer. A gente sabe que fazer esfregaço sanguíneo é uma dificuldade, né, pessoal? A gente passa muito, muito tempo treinando isso na graduação. Não é fácil fazer, mas com o tempo pega jeito, tá? O esfregaço 6 tem pouca amostra. O esfregaço 7 não espalhou, né, totalmente a amostra pela extensora, então ficou um esfregaço muito estreito, isso também não é interessante. O esfregaço 8 tem uma irregularidade da praia, não é uma praia que pega de fora a fora, então até às vezes dá para fazer leitura, mas não é o recomendado. Esfregaço 9 eu tenho muita amostra, tá? Esfregaço 10, eu tive uma pausa inadequada no momento da confecção do esfregaço. E o esfregaço 11, eu tenho 2 possibilidades. Ou a lâmina em que eu fiz o esfregaço estava suja, estava engordurada, ou a própria amostra do paciente, né, devido à presença de gordura, lipídio,
é muito acentuada, e aí acaba fazendo essa alteração na hora da confecção do esfregaço, que, claro, vai comprometer ali a visualização das células. Lâmina 1, pessoal, é curada com May-Greenwood Ginsa. Lâmina 2, curada com Leishman. E a lâmina 3, curada com panóptico rápido. É nítida a diferença já a nível macroscópico, né? E olha só no microscópio. Então, aqui a gente tem a presença de coloração de May-Greenwood Ginsa, a gente consegue observar bem tonalidades de citoplasma, hemácias roseadinhas, né? E aqui a coloração de panóptico rápido, onde as hemácias ficam mais azuladas, dificulta a visualização de grânulos, a tonalidade citoplasmática também fica comprometida. Então, são duas situações, né? Esfregaço, a qualidade do esfregaço e a qualidade do corante são fundamentais e fazem muito a diferença na hora de avaliar o hemograma. Bom, para avaliação dos eritrócitos, eu disse para vocês, né, que é a parte aqui do eritrograma. Então, de avaliação dos eritrócitos, a gente tem aqui a contagem de hemácias totais da minha amostra. Essas hemácias sofrem lise, né, são rompidas, para que a hemoglobina consiga ser exposta. Então, o equipamento consegue quantificar a quantidade de hemoglobina. Lembrando que a hemoglobina é uma proteína presente dentro da hemácia, responsável por fazer o transporte de oxigênio, tá? O hematócrito também é um parâmetro muito importante, que, como eu já comentei para vocês, é a relação, né, de quantos por cento de eritrócitos que eu tenho na minha amostra total, né? E a partir desses índices, tá, é calculado os índices hematimétricos, que a gente chama. Esses índices hematimétricos são muito importantes porque eles vão nos fornecer informações fundamentais para a interpretação do eritrograma. Então, a gente tem o VCM, tá, que é o volume corpuscular médio, e ele diz respeito ao tamanho do eritrócito. Então, se o eritrócito é pequeno, o VCM muitas vezes vai estar diminuindo. E essa diminuição da hemácia, esse eritrócito pequeno, a gente chama de microcitose. Então, a gente diz que tem uma hemácia microcítica, tá? Se a hemácia está normal, o VCM tende a estar dentro do normal, e aí a gente tem uma situação de normocitose. Então, a hemácia não muda seu tamanho, tá? Normal. Agora, se a hemácia aumenta seu tamanho, né, provavelmente o VCM acompanhará este aumento de tamanho, e a gente diz que a hemácia é macrocítica, então a gente tem uma macrocitose. Esse aqui é o VCM. O HCM significa hemoglobina corpuscular média, tá? E ele avalia a concentração de hemoglobina dentro do meu eritrócito. Tá? Se o eritrócito tem pouca hemoglobina, a hemácia não vai atrair muito corante e ela vai ficar hipocrômica. Tá? Então, hipocromia é aquela hemácia sem cor, tá? Aquela hemácia que não tem aquele alinho central bonito, ela é uma hemácia mais pálida, certo? E se a hemácia está normal, com seus níveis com a concentração de hemoglobina normal ali dentro, ela é uma hemácia normocrômica, que vai se corar perfeitamente. A concentração de hemoglobina corpuscular média, medida pelo CHCM, ela é bem semelhante ao HCM, tá? Só que o CHCM ele é um índice mais amplo, ele é um índice mais geral, que também avalia a concentração de hemoglobina, tá? Quando o CHCM está baixo, provavelmente a hemoglobina do paciente vai estar muito baixa e vai afetar a concentração geral como um todo, tá? E as hemácias estarão hipocrômicas. Mesma coisa para as hemácias normais, estarão normocrômicas. Agora, quando a hemácia, ela às vezes diminui o seu tamanho, tá? Mas ela ainda tem pouca hemoglobina, mas diminui o tamanho, essa hemoglobina fica concentrada dentro dessa hemácia que é pequena, como, por exemplo, os esferócitos, a gente diz que a hemácia fica hipercurada, então ela fica hipercrômica,
tá? E a gente vai ver isso mais adiante. Outro índice, que esse índice não é calculado, ele é fornecido pelos equipamentos hematológicos, é o RDW, que significa variação de tamanho entre os eritrócitos. Essa variação de tamanho a gente chama de anisocitose. Então, quando a gente tem um RDW elevado, a gente diz que as hemácias do paciente estão apresentando anisocitose, ou seja, estão variando de tamanho. Eu posso ter hemácias muito pequenas e muito grandes, eu posso ter hemácias pequenas ou hemácias que alteram a sua forma, enfim, diversas são as possibilidades. Então, recapitulando, BCE diz respeito ao tamanho da hemácia, HCM, a concentração de hemoglobina de modo mais individual, o CHCM, a concentração de hemoglobina como um todo, ali naquela amostra, tá? A concentração de hemoglobina intraeritrocitária, tá, pessoal? Dentro do eritrócito. E o RDW, que diz respeito à variação, à amplitude, né, de variação desses eritrócitos, indicando uma anisocitose. Bom, então aqui um exemplo, tá, de hemácias que estão em uma quantidade até aqui razoável, hemoglobina dentro do normal, hematócrito dentro do normal, VCM normal, HCM normal. Então, as hemácias, olha, elas têm um tamanho normal e estão com a concentração de hemoglobina dentro do normal. E é justamente isso que a gente observa aqui na lâmina, né? As hemácias estão bonitinhas, redondas, com um alinho central bem discreto, como tem que ser, e elas não estão variando muito de tamanho. Então, a gente diz que são eritrócitos normocíticos e normocrômicos sem anisocitose. Aqui no centro, para quem não sabe, é um basófilo, tá? Observem que é uma célula granular, com grânulos bem acentuados e que dificulta ali a visualização do núcleo. Bom, então, para a gente treinar, quando eu tenho a redução de hemoglobina, pessoal, isso vocês vão ver para quem já cursou hemato, né? Ou para quem ainda vai cursar hemato, certamente o professor de vocês vai conversar mais a fundo, mas a gente tem como investigar, através do eritrograma, anemias, tá? Então, quando o paciente está anêmico, eu digo que, para ser considerado uma anemia, o índice, o valor de hemoglobina, tem que estar abaixo da minha referência. Então, sempre quando a hemoglobina estiver abaixo da referência, o paciente tem uma anemia, tá? Então, esses dois exemplos, os dois valores de hemoglobina estão abaixo. Então, o paciente tem uma anemia. Só que o que está diferenciando aqui uma anemia de outra? Por exemplo, nessa anemia, os meus eritrócitos têm tamanho aparentemente normal, com a concentração de hemoglobina aparentemente dentro do normal. Então, é uma anemia normocítica e normocrômica, porque parece, a gente não olhou a lâmina ainda, mas tudo indica que os eritrócitos são de tamanho normal, com a concentração de hemoglobina dentro do normal. E olha só o RDW está bem elevado, então a gente tem a presença de anisocitose. Então, eu tenho uma anemia normocítica e normocrômica com anisocitose. Já o segundo exemplo, eu também tenho uma anemia, né? Só que o VCM está diminuído. Então, é uma anemia microcítica, porque os eritrócitos estão microcíticos. E também é uma anemia hipocrômica, tá? Hipocrômica, porque o HCM está diminuído. Então, já difere essa anemia da anterior devido ao seu padrão citológico. A primeira é uma anemia normocítica normocrômica, a segunda, uma anemia microcítica e hipocrômica. E ambas com a presença de anisocitose, ou seja, as hemácias estão variando o seu tamanho ou a gente também, às vezes, consegue encontrar variação de forma, tá? Mas tenham em mente que o RDW ele é indicativo de anisocitose, que diz respeito à variação de tamanho, tá bem?
A gente vai conversar mais sobre eritrócitos na nossa próxima aula da avaliação de série vermelha, tá bem? Bom, no leucograma, só um minutinho. Para avaliação do leucograma, é a parte do hemograma que vai avaliar os leucócitos, tá? Como a gente já havia comentado antes. Então, o leucograma, ele vai ser composto por uma contagem de leucócitos totais e, posteriormente, o quanto de cada leucócito que eu vou ter na minha amostra. Então, ele vai me dizer o quanto que eu tenho de neutrófilo dentro desses 6.700, o quanto que eu tenho de eosinófilo dentro desses 6.700, o quanto que eu tenho de basófilo, o quanto que eu tenho de linfócito e de monócito. Então, o equipamento, ele me dá uma contagem geral, então, ó, nessa amostra eu tenho 6.700 leucócitos. Desses 6.700 leucócitos, 4.442 são neutrófilos. 201 são eosinófilos. 1.809 são linfócitos, e assim por diante. Então, essa contagem absoluta, ela é muito interessante porque ela faz uma estimativa muito boa de quantos por cento de quanto de cada célula eu tenho dentro do meu valor total. Tá? Essa porcentagem que vocês estão vendo aqui é o valor absoluto, perdão, é o valor relativo. É aquele valor que a gente faz no momento da contagem diferencial de leucócitos no microscópio, que a gente conta 100 leucócitos e vai separando eles de acordo com a sua morfologia. Tá? E aí, quando a gente joga isso no sistema, no computador, ele faz o cálculo do valor absoluto para nós. Então, aqui é um caso onde eu tenho tudo dentro dos valores normais. O próximo caso, observem, eu tenho aqui um valor de leucócito aumentado, tá? Quando a gente tem o leucócito aumentado, a gente diz que o paciente tem uma situação de leucocitose. Citose, aumento, tá? Então, aumento de células. Então, leucocitose, aumento dos leucócitos. Então, nesse caso, desses 6.000 leucócitos, tá? Então, tem uma leucocitose. Neutrófilos. Os neutrófilos, nesse caso, estão aumentados, então tenho 92% de neutrófilos nessa amostra, que corresponde a 14.720 neutrófilos, quando o normal seria até 8.000. Então, esse aumento de neutrófilos na amostra, tá, a gente chama de neutrofilia. Neutrofilia, aumento de neutrófilos na amostra. Tá? Bastonetes, 5%, que representa 800 leucócitos bastonetes na amostra, quando o normal é até 400. Então, essa presença aumentada de bastonetes, tem um outro termo para isso, que a gente vai conversar mais lá na frente, que é o tal do desvio à esquerda. Quando eu tenho presença de células imaturas, ou jovens, na verdade, na minha amostra de sangue periférico. Lembrem, bastonete eu até posso ter no sangue periférico, só que em quantidades muito pequenas, de 2 até 3%. Mais que isso, não é normal. Tá? Então, aí eu digo que eu tenho desvio à esquerda. Segmentados, que são os neutrófilos maduros, né? 13.920, quando o normal até 8.000. Então, eu tenho uma neutrofilia. Aqui os neutrófilos, tá, gente? Ele tem 92% porque ele representa a soma, tá? De segmentados e bastonetes. Então, 87 mais 5 dá 92% de neutrófilos, que é tudo da mesma linhagem. Eosinófilos não tem nada. Quando não tem eosinófilo, ele está abaixo da referência, a gente diz que tem uma eosinopenia, uma diminuição de eosinófilos, mas isso nem sempre tem significado clínico, quase nunca tem significado clínico. Basófilo, o raro, né? Também não foi encontrado nada, então tudo certo aqui.
Linfócitos, 6% na amostra, que corresponde a 960 linfócitos ali. Então, esse 960 está abaixo da minha referência. Essa baixa de linfócitos, eu chamo de linfopenia. Linfopenia, diminuição de linfócitos. Monócitos, também está abaixo. Ah, não, monócito aqui, né, gente? Está dentro do normal. Então, tudo certo. Vejam bem, então, para interpretar esse leucograma, eu tenho uma leucocitose com neutrofilia e linfopenia. Então, a gente precisa entender qual que é a função do neutrófilo, que a gente conversou na aula passada. O neutrófilo ele vai estar presente em infecções infecções bacterianas e infecções fúngicas. Então, se nessa amostra tem uma presença de neutrofilia, um aumento de neutrófilos, possivelmente o paciente está passando por um processo infeccioso bacteriano ou fúngico. Muito mais provável que seja bacteriano. Tá? E é claro que ele vai ter que investigar ali com exames complementares. Linfócito fica baixo porque é como se a medula óssea desse uma prioridade para maturar mais neutrófilos, já que o organismo está precisando. Tá? Então, aqui eu tenho uma leucocitose com neutrofilia e linfopenia. Aqui é um outro caso, onde tem uma leucocitose, né? 35 mil leucócitos, quando o normal é até 10 mil. Novamente, uma neutrofilia, né? Com 29.192 neutrófilos, quando o normal é até 8 mil. Bastonete também aumentado, apresentando 1.424 bastonete, quando o normal é até 400. Então, aqui eu tenho um desvio à esquerda, tá? A presença de células jovens na circulação periférica. Porém, os linfócitos aqui estão dentro da quantidade normal. Então, aqui eu tenho uma leucocitose com neutrofilia. Interpretação disso, mesmo da anterior, tá? Eu tenho uma infecção, provavelmente, possivelmente bacteriana, devido ao aumento de neutrófilos. Mesmo esquema aqui para o de baixo. Então, eu tenho uma leucocitose com neutrofilia, só que nesse caso, eu não tenho desvio à esquerda. Não tem desvio à esquerda, porque está dentro dos valores de referência, tá? E também eu não tenho linfopenia, porque também está dentro do valor de referência. Mas a interpretação é a mesma, tá? Leucocitose com neutrofilia, provavelmente é uma infecção bacteriana, tá? Nessa amostra, a gente também teve a redução um pouquinho de monócitos, tá? Quando o monócito está baixo, a gente diz que o paciente tem uma monocitopenia. Quando o monócito está alto, eu disse que o paciente tem uma monocitose. Só para complementar, se a gente tivesse uma situação em que os neutrófilos estivessem baixos, se eu tivesse baixa de neutrófilo, o termo hematológico para isso é neutropenia. Então, veja, aumento de neutrófilo, neutrofilia. Diminuição de neutrófilo, neutropenia. Aumento de eosinófilo, eosinofilia. Eosinofilia. Diminuição de eosinófilo, eosinopenia. Eosinopenia. Aumento de basófilo, basofilia. Basofilia. A diminuição de basófilo, pessoal, não tem significado clínico, por isso que a gente não tem um termo hematológico, até tem, que é a basocitopenia, mas não é aplicado, tá? Ou basopenia, mas não é aplicado. Aumento de linfócito. Quando eu tenho aumento de linfócito na amostra, eu digo que o paciente tem uma linfocitose. Uma linfocitose. Quando esse linfócito está diminuído, eu digo que o paciente tem uma linfopenia. Linfopenia. Aqui, só para complementar mesmo, mas
nas próximas aulas a gente vai ver, tá? Importante. Então, quando a gente fez a nossa lâmina, né, para conferir se a contagem do equipamento realmente é aquilo que está em lâmina, a gente tem sempre que contar a diferencial em 100 células. Então, eu estou olhando no microscópio, vou olhando a lâmina de fora a fora e vou contando os leucócitos que forem aparecendo nos meus campos. Tá? Pelo menos eu tenho que diferenciar 100 células. Sempre avaliar a morfologia na objetiva de imersão, porque é na objetiva de imersão que a gente consegue ter detalhes morfológicos importantes para serem relatados. Importante, para pacientes que têm uma leucocitose, ou seja, um aumento de leucócitos acima de 60 mil, já é indicado a contagem diferencial em 300 células e não mais 100. Então, ao invés de contar só 100 leucócitos, eu conto 300. E para processos neoplásicos, então, em leucemias, que é a leucometria, né, que o leucócito chega a 300 mil, 400 mil, 600 mil leucócitos na lâmina, uma hiperleucocitose, aí o indicado é contar aproximadamente 500 células. Tá? Essa leucocitose ela é classificada de acordo com a sua intensidade, discreta, moderada, acentuada, uma reação leucemóide, quando tem valores de 31 a 45 mil, e processos neoplásicos aparecendo principalmente com valores acima de 45 mil leucócitos. Quando o paciente tem uma baixa desse número de leucócitos, a gente diz que ele está em uma situação de leucopenia. E aí, dificulta muito a contagem de 100 células, tá? Então, você vai fazer a contagem de quantas células você encontrar e colocar na observação do laudo que a contagem diferencial foi prejudicada devido à baixa celularidade da amostra. Bem, em todas essas situações, a gente pode encontrar alterações morfológicas reacionais, podemos encontrar desvio à esquerda, atipia linfocitária, então linfócitos atípicos, ou até ainda a presença de blastos, tá, de células leucêmicas nas amostras. Então, o teu equipamento deu um flag, o valor não está adequado com a referência, faça lâmina. Não tenha preguiça, pessoal, de olhar a lâmina. Ah, mas professor vai demorar. Ah, mas professor vai dar trabalho. Gente, é a assinatura de você, biomédico, de você, futuro farmacêutico bioquímico, de você, futuro biomédico que estará nesse laudo. E é sua responsabilidade laudar isso da melhor maneira possível. Tá? Então, se saiu da referência, faça lâmina. Tá? E conte 100 células, pelo menos, na imersão. Aqui eu tenho algumas curiosidades, tá? Relacionado à parte de leucócitos, então deixei valores de referência de acordo com a idade, isso é influenciável, tá? De acordo com a idade. E algumas curiosidades. Então, por exemplo, as crianças, tá? Vão ter valores maiores de linfócitos quando comparado aos adolescentes e adultos, tá? E isso acontece por quê? Então, você pega um hemograma de uma criança que tem um aumento de linfócitos, uma linfocitose, incluindo a presença de linfócitos reativos, se for até 8%, gente, está tudo bem, tá? Não precisa se desesperar, tá? Por quê? Os linfócitos são as nossas células responsáveis pela produção de anticorpos, né? Por montar o nosso arcabouço imunológico. E pensem, crianças não saem da barriga da mãe já com toda a imunidade montada. Ela vai constantemente entrar em contato com patógenos, né, com micro-organismos, inúmeros vírus, bactérias, e ao decorrer desse processo, esses linfócitos precisam estar aumentados para ter uma produção efetiva de anticorpos, né, para montar esse arcabouço imunológico do paciente. Então, é por isso que é fisiológico, é normal essa linfocitose nas crianças, tá? Não precisa se desesperar,
Aí, por volta dos 4 ou 14 anos, se equivale, praticamente a contagem de segmentados é a mesma de linfócitos, e depois dos 14 anos a gente tem uma inversão medular, tá? Aumenta significativamente a concentração de neutrófilos segmentados e reduz a concentração de linfócitos, tá? Por quê? Linfócito é uma célula que vai perdurar anos no nosso organismo com essa informação do sistema imunológico. Então, ele já tem todo o arcabouço imunológico montado. E o segmentado, né, o neutrófilo segmentado, é uma célula que dura apenas 7 horas no nosso organismo. Então, a gente sempre vai ter uma renovação constante, né? Esse neutrófilo, ele sempre vai ser requisitado. Então, é por isso que no adulto é normal a gente encontrar mais segmentados do que linfócitos. Próxima curiosidade. Mulheres na fase reprodutiva aumentam neutrófilos do que comparado ao homem, porque isso gera uma resposta inflamatória, tá? Nas mulheres, isso tende a aumentar neutrófilos. Leucócitos e neutrófilos são mais altos à tarde do que pela manhã. Isso se dá devido ao contato com micro-organismos, ao próprio movimento do organismo ao decorrer do dia. Contagem de linfócitos são mais baixas pela manhã e mais altas ao anoitecer. Gravidez pode cursar com desvio à esquerda discreto, linfócitos, monócitos e eosinófilos diminuem. Isso porque no primeiro momento o organismo da mulher reconhece o feto como algo estranho e ele faz esse aumento de leucócitos, esse desvio à esquerda, por pensar que se trata de um ser, né, desconhecido. Isso é fisiológico, por isso que o hemograma da gestante ele tem que ter um valor referencial diferenciado. E tabagismo eleva a leucometria, em especial aumenta neutrófilos e monócitos, porque são fagócitos, né, e vão tentar eliminar as toxinas presentes ali. Bom, e por último, relacionado às plaquetas, então as plaquetas, ela é uma parte do hemograma, né, que vem ali com uma plaquetometria ou contagem de plaquetas, que vai fornecer a contagem de plaquetas totais daquela amostra, vai fornecer também índices novos de alguns equipamentos, né, que são os novos parâmetros plaquetários, como o VPM, que é o volume plaquetário médio, bem semelhante ao VCM lá das hemácias, então ele diz respeito ao tamanho dessas plaquetas, se estão menores, se estão maiores. O PDW, que é como se fosse o RDW lá dos eritrócitos, então ele vai avaliar o quanto essas plaquetas estão variando de tamanho. O plaquetócrito, né, que diz respeito à concentração de plaquetas na amostra como um todo, bem semelhante ao hematócrito. E também alguns equipamentos liberam o percentual de plaquetas gigantes, tá, que tem ali o tamanho superior a 12 femtolitros. Então, essas plaquetas vêm lá do megacariócito, tá? E a gente pode ter algumas alterações morfológicas, como a presença de macroplaquetas, plaquetas gigantes, que têm maior capacidade de agregação, ou alterações na granulosidade plaquetária, então plaquetas com a granulação parcial, ou plaquetas agranulares ou plaquetas cinzentas, aonde dificulta a agregação de plaquetas. Então, a gente diz que o paciente tem uma plaquetose ou trombocitose quando a contagem está superior a 450 mil, lembrando que o valor normal é de 140 a 450 no adulto normal. Esse valor aumentado, né, essa plaquetose pode estar presente em algumas situações, como a trombocitemia familiar, trombocitemia essencial, leucemia mieloide crônica, mielofibrose primária e policitemia vera. E também, quando os valores estão inferiores a 130 ou 140, dependendo da metodologia e do laboratório, a gente diz que o paciente está em plaquetopenia ou trombocitopenia, então diminuição da contagem de plaquetas. E o que pode levar isso a acontecer? Então, fatores genéticos, fatores autoimunes, síndromes mielodisplásicas,
leucemias, ação de anticoagulantes e, claro, os erros de coleta. Então, aqui a gente tem lâminas, né, distintas, aqui uma plaquetopenia verdadeira, onde a gente não consegue ver nenhuma plaqueta no campo. Uma plaquetose verdadeira, então a gente tem várias plaquetas presentes aqui nesse campo, e essa é uma lâmina de leucemia mieloide crônica, essa aqui, que é bem comum da leucemia mieloide crônica, o aumento de plaquetas. Aqui, um erro de coleta, então a presença de agregado plaquetário já com retenção de leucócitos, ó. Então, leucócitos ficam retidos nessa malha de plaquetas agregadas, e isso vai gerar uma plaquetopenia falsa, né? Isso aqui acontece por erro de coleta, então coleta o sangue e não homogeneiza a amostra, vai formar esses grumos plaquetários que podem prejudicar, inclusive, a contagem de leucócitos. Então, isso é uma situação que deve ser solicitada a recoleta, né? Ou quando o agregado ele é mais brando, pode-se passar ali a amostra no vórtex, reanalisar no equipamento, tá? Essa imagem do pessoal do Atlas Hematologia, grandes colegas da Hemato, muito boa a página deles. A gente processa essa amostra em vórtex, tá? Se resolver, a gente pode liberar com observações. Caso não resolva, está indicado o uso de recoleta, e ainda, em alguns casos, é indicado a coleta do hemograma em amostra de citrato, tá? Uma vez que existem pacientes que têm alterações, tá? Que fazem com que o sangue, as plaquetas agreguem sobre a presença do EDTA, tá? Então, isso é uma plaquetopenia, às vezes pode ser induzida pela presença do EDTA. Então, uma saída é recoletar o citrato de sódio e refazer as análises. Algumas outras alterações podem estar presentes, como a presença de macroplaquetas, onde a gente vai ter as plaquetas aumentadas até o tamanho da hemácia, como é o exemplo dessa aqui, ou ainda plaquetas gigantes, que são plaquetas que superam o tamanho da hemácia, como essa aqui. Tá? Isso, essa presença aumentada, né? Esse tamanho mais elevado de plaquetas prejudica a agregação. Plaquetas com tamanho aumentado, elas tendem a agregar mais e formar mais trombos, assim como essa aqui. Né? Então, plaqueta gigante que ultrapassa o tamanho da massa. E também existem outras alterações, como a presença de plaquetas agranulares ou cinzentas. Então, essa plaqueta aqui, a gente vê que ela é roxinha dentro, então ela tem a sua granulação plaquetária ok. Já essa aqui do cantinho inferior, ela é uma plaqueta cinzenta, a gente não consegue ver a presença de grânulos internos, e isso dificulta a agregação de plaquetas. Então, o paciente pode ter até uma contagem de plaquetas normais, porém, se não tiver a presença dos grânulos plaquetários, vai dificultar muito o processo de agregação, tá? E aí o paciente pode ter uma coagulopatia. Bom, no que diz respeito à aula de hoje, pessoal, seria isso, um breve comentário, né, sobre o hemograma. Um breve comentário, não, né, um geral, um apanhado geral sobre hemograma, sobre índices hematimétricos, interpretação do eritrograma, leucograma, plaquetas, alguns termos hematológicos que a gente aplica muito dentro da hematologia, e para as próximas aulas a gente vai focar um pouquinho na avaliação das hemácias, na avaliação de leucócitos, na avaliação de plaquetas e algumas coagulopatias, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado a aula, e eu vejo vocês no nosso próximo módulo. Até breve.